Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Cristo e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Quero começar uma série de vídeos de formações sobre a pastoral vocacional. E você é meu convidado. A primeira pergunta é: para quem se destina esses vídeos? Para todos nós. Afinal de contas, somos todos vocacionados. É missão da igreja rezarmos uns pelos outros. Todos nós fomos chamados, somos chamados por Deus para alguma coisa. Então, quem que faz parte da pastoral vocacional? Todos nós. Então, essa formação serve para mim e para você. Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos, amados irmão, minha irmã, a intercessão da Virgem Maria, a Rainha das Vocações, que ela interceda por nós, pelo nosso desejo de aprender e crescer cada vez mais no conhecimento da vontade de Deus e na resposta generosa ao chamado que Ele nos faz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá, sem perder muito tempo. Quando falamos de pastoral vocacional, falamos de uma igreja vocacional. É isso que eu gostaria de começar falando para você. Todos nós somos vocacionados, fomos chamados por Deus para alguma coisa, a começar pela vida. Ninguém surgiu por vontade própria. Deus nos chamou, Deus nos deu a existência, nos chamou à existência. Então, todos nós fazemos parte da pastoral vocacional. E olha que interessante, para realizar a obra de discernimento, os jovens e adolescentes precisam do acompanhamento de todas as forças vivas da comunidade de fé. Então, trabalhar na pastoral vocacional é ser um colaborador, um irmão mais velho, que testemunha uma vocação ou uma busca, por um discernimento vocacional e ajuda outras pessoas a discernirem a sua vocação. Quantos jovens, adolescentes ou até adultos ainda não sabe que profissão fazer, que profissão tomar na sua vida? Não sabe se casa, se vira padre, se entra numa congregação religiosa. Não se percebeu chamado por Deus ainda para algo, seja na vida profissional, nos amigos, na vida religiosa, na vida da igreja, catequistas, leitores. Amado irmão, amada irmã, tudo o que formos fazer ganha em qualidade quando eu me percebo chamado por Deus para alguma coisa. Porque se Deus me chama para alguma coisa, não dá para fazer de qualquer jeito. Então, médico, engenheiro, professor, faxineiro, diarista, pedreiro, professor, sacerdote, religiosa, religioso, casamento. Eu preciso me sentir e me perceber chamado por Deus para alguma dessas coisas. Todos nós. Eu sou chamado, Deus me quer estudando, então eu vou estudar. Deus me quer limpando a minha casa, então eu vou limpar. Deus me quer gravando este vídeo, então eu vou gravar. Deus me quer sendo padre. Deus me quer assumindo uma família. Amados irmãos, quantas pessoas ainda não se percebem assim? Ainda não descobriram esta riqueza? Vivem um namoro de qualquer jeito, vivem um trabalho, um serviço de qualquer jeito, pensando só no dinheiro, não vê a hora das férias chegar. Não se perceberam chamados por Deus para isso ou para aquilo. Isso faz toda a diferença. Por isso,
Todas as forças vivas da comunidade de fé devem se ajudar na oração, em primeiro lugar, rezando uns pelos outros, para que cada um possa se perceber chamado por Deus para fazer o que tiver de fazer. Por isso, é importante para esse discernimento o acompanhamento de todas as forças vivas da comunidade de fé. Animadores vocacionais, juvenis, familiares, amigos, lideranças da comunidade, coordenadores, o clero, os leigos, todas as forças vivas da comunidade. Imaginem comigo, nós temos nas nossas paróquias, pastoral familiar, grupo de jovens, ministros da Eucaristia, várias comunidades urbanas, várias comunidades rurais, pastoral catequética, pastoral litúrgica, e aí vai. Renovação carismática, cursílio, vários movimentos, vários grupos, várias pastorais. Você já imaginou se todos esses grupos refletissem e rezassem sobre a vocação? Por que estou no cursílio? Deus me chamou para ajudar aqui. Por que eu estou como catequista? Deus me chamou para isso. Irmos trabalhando isso na vida de oração, na espiritualidade, se percebendo chamado por Deus. Por isso eu me empenho, por isso eu me dedico, por isso eu amo isso que eu faço. Por isso eu me dou, porque Deus me chamou. Porque Deus me chamou. Aí, várias pessoas, todos se possível, né? Todos se percebendo chamados por Deus para fazer isso, para fazer algo, ajudando outras pessoas a se perceberem chamados por Deus. Isso é pastoral vocacional. Isso é o trabalho da pastoral vocacional. A oração, o testemunho e a ajuda para que mais e mais pessoas se percebam chamados por Deus, vocacionados do Pai. E aí, se dentro desses grupos a gente consegue identificar algumas lideranças ou algumas pessoas que são capazes, por exemplo, de trabalhar temas vocacionais, já pensou que riqueza não seria eu pegar um membro da pastoral familiar e ir comigo lá nas escolas para falar de vocação? Ou então, vai ter um retiro da renovação carismática e eu chamo alguém do cursílio para falar de vocação lá na renovação carismática. Ou então, vai ter um encontro da catequese e eu pego alguém da renovação carismática e levo lá na catequese para falar sobre alguns temas vocacionais. Percebem como isso enriquece e dá mais dinamicidade, mais qualidade para o nosso entrosamento, para o nosso serviço. Por isso, olha só que interessante, a pastoral vocacional, ela é importante, dentre tantas coisas, porque ela suscita, ela desperta para valores essenciais na vida, a começar pelo chamado de Deus. Trabalhar vocação nos convida a falar sobre esse chamado de Deus, a doação da própria vida, a nossa fraternidade. Somos todos chamados por Deus e todas as vocações são importantes, não tem uma melhor do que a outra. Falar de vocação é falar sobre o valor da dignidade do serviço do outro, é falar de generosidade, é falar de compromisso com o chamado de Deus, é falar de amor. Está vendo quantos temas, quantos valores de fidelidade, quantos valores nós podemos trabalhar dentro desse contexto vocacional? Outra coisa, a pastoral vocacional, trabalhar a questão vocacional, ela nos suscita, nos desperta para o sentido da vida. É outro tema importantíssimo. Então, qual é a importância da pastoral vocacional?
ela nos faz rezar e refletir sobre o sentido da minha vida. Para que Deus quer que eu gaste a minha vida? Qual o sentido da minha vida? Tem pessoas que estão no matrimônio, mas perderam o sentido da vida. Tem pessoas que estão no sacerdócio, perderam o sentido da vida. Pessoas que estão na vida religiosa, médicos, professores, né? Vereadores, prefeitos, tá vendo? Todas as profissões perdeu o sentido da sua vocação, perdeu o sentido da sua vida. Talvez porque não rezou um pouco mais, não encontrou pessoas que estão se percebendo chamadas por Deus. Talvez porque faltou o estalo que a pastoral vocacional nos dá. Deus nos chama. Nossa vida tem um sentido, tem um propósito, tem uma razão pela qual Deus nos colocou aqui nesse mundo, né? Nos chamou à existência e nos deu esses ou aqueles talentos. Qual o sentido da vida? A pastoral vocacional nos faz pensar sobre isso também. E também esse movimento reflexivo que conduz a uma resposta. Então a pastoral vocacional é importante por quê? Porque nos convida a dar uma resposta a Deus diante do chamado que Ele nos faz. Uma resposta generosa, de coração aberto. Uma resposta com fidelidade. Uma resposta com a vida toda. Então a pastoral vocacional, ou seja, rezar e acompanhar, né, as vocações, é expressão estável e coerente da maternidade da Igreja, aberta ao plano irrefriável de Deus, que sempre nela gera vida. Quem nos diz isso é um autor, Amadeo Ciancini, né? Conhecido, vários livros publicados nessa área do campo vocacional, e ele diz isso, que eu devo ajudar na pastoral vocacional não porque estamos carentes de padre. Por mais que o Senhor diz, né, a oração lá em Mateus, pedi ao dono da messe, enviai operários para a vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Mas os operários que são poucos não são só sacerdotes, ou só religiosos e religiosas, freiras e freis. Não. Os operários são poucos no sentido de todos aqueles que se percebem chamados por Deus. Entendem? Então, eu devo trabalhar na pastoral vocacional não porque nossos padres estão poucos, precisamos de mais padres, não só por isso. Nós temos hoje, na Diocese de São Luís, 11 seminaristas. 11 rapazes que saíram de suas casas, entraram nos nossos seminários com o objetivo de discernir a vocação. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. Nós estamos praticamente ordenando um padre todo ano. Todo ano nós temos ordenações. E isso é fruto da oração e do empenho de uma caminhada que já vem desde quando a nossa igreja nasceu. Então, eu quero levá-los a refletir que, por exemplo, nós temos muitos jovens, muitos adultos, assumindo o compromisso, né, de família, casando no civil e deixando para depois o matrimônio, o sacramento do matrimônio. Ou ignorando completamente as riquezas deste sacramento. Percebem? A messe é grande, os operários são poucos. Quantos casais de namorados não estão nem pensando, nem se percebendo chamados por Deus para constituírem uma família? Estão tocando a vida, entendem? Então a pastoral vocacional ela é fundamental para a vida da igreja e inclui todos nós, todos nós. Trabalhar na pastoral vocacional porque é natural da igreja rezar uns pelos outros. Responder ao chamado de Deus. Todos nós somos vocacionados do Pai. Eu vou parar por aqui, já vai inteirar quase 15 minutos para o nosso vídeo e eu quero convidá-los a rezar
Todo final de vídeo nós vamos rezar a oração do ano vocacional. É a seguinte: Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Corações ardentes, pés a caminho.